Uma pintura misteriosa, uma musa perdida e uma trilha de letras de amor escondidas atrás de telas antigas. O legado de Helena é mais do que Sofia jamais imaginou menos, mas a descobrirá consertar ou quebrar a vida que ela acabou de começar? Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O sol do final da tarde bateu em Sofia Rivera, enquanto arrastava sua mala pesada ao longo da estrada empoeirada de terra. Seus sapatos de grife, completamente errados para a caminhada do país, esfregaram bolhas dolorosas nos 2 saltos. O suor escorria pelas costas, e seu penteado outrora perfeito estava agora uma bagunça de fios emaranhados presos no pescoço. Que ser isso? Sofia murmurou para si mesma, apertando os olhos com a placa de madeira que dizia Willow Creek Farm em cartas desbotadas, aos 27. Sofia nunca imaginou que acabaria aqui no meio do nada, fugindo de sua antiga vida. Apenas 2 semanas atrás, ela planejava seu casamento com Richard Prescott, um dos solteiros mais elegíveis de Boston. O envolvimento deles foi notícia de primeira página em todas as páginas da sociedade. Sua mãe estava em êxtase, já planejando o triunfo social do ano, né? Então ela encontrou os textos no telefone de Richard, não apenas de uma mulher, mas 3. Tudo durante o envolvimento deles. Sofia parou de caminhar e colocou a mala para recuperar o fôlego. Ela limpou a testa com as costas da mão e olhou para a ampla fazenda à distância. Não era o que ela esperou. Nas cartas de sua avó, o local parecia mágico, um paraíso infantil com uma varanda envolvente e canteiros de flores estourando com cor estacaça aparência desgastada, prática e muito real. Sem conto de fadas, apenas uma fazenda de trabalho. Ainda assim, era sua única opção agora. Você pode fazer isso, ela disse a si mesma, pegando a mala novamente. Basta perguntar se eles sabem alguma coisa sobre o antigo lugar da vovó Helena. Quando Sofia se aproximou da cerca de madeira que cercava a propriedade, a exaustão finalmente alcançou. Suas pernas pareciam que poderiam ceder e ela se inclinou fortemente no posto de cerca. Suas mãos tremiam da tensão de carregar sua mala. Por quilômetros, dentro do celeiro do outro lado do quintal, Daniel Carter olhou para reparar seu trator quando ouviu o rangido da cerca. Aos 30 anos, ele se acostumou com os ritmos da vida agrícola, menos os sons previsíveis de animais, vento e máquinas. Uma presença humana era incomum, especialmente sem aviso prévio. Ele saiu do celeiro, apertando os olhos contra a luz da tarde dourada. Foi quando ele a viu, uma mulher que ele nunca tinha visto antes, encostado em sua cerca como se ela pudesse entrar em colapso a qualquer momento. Suas roupas eram caras, mas arruinadas com poeira e suor. Seus cabelos escuros caíram em ondas bagunçadas, em torno de um rosto que parecia exausto e determinado. Algo sobre a visão dela fez Daniel parar em suas trilhas. Ele estava sozinho nesta fazenda há 3 anos, desde que sua noiva Melissa decidiu que a vida no campo era muito quieta e o deixou para um empresário na cidade. Ele se acostumou à sua solidão, até preferiu. Mas, olhando para esse estranho, algo se mexeu nele que ele achava ter morrido há muito tempo. Daniel atravessou o quintal lentamente, não querendo assustar. Lá, quando ele se aproximava, ele podia ver as finas do rosto dela, a orgulhosa inclinação do queixo dela, apesar de sua óbvia exaustão. Eu nunca vi uma beleza tão pura, disse ele suavemente. As palavras saindo antes que ele pudesse detê-las, a cabeça de Sofia se levantou e ela soltou uma risada amarga. Sério? Essa é a sua linha? Sua voz era rouca a partir de horas sem água. Parece que fui arrastado para trás de um carro. Daniel não sorriu nem volta. Sua expressão permaneceu grave. Eu quis dizer isso, ele disse simplesmente. Ele gesticulou para a fazenda. Você parece pronto para cair. Por que você não entra? Eu tenho água. E pode descansar. Sofia o olhou suspeito. Na cidade, um homem estranho que oferece ajuda geralmente queria algo, mas havia algo diferente em seu olhar constante, menos nenhuma agenda oculta. Apenas uma preocupação simples. Estou procurando uma fazenda, isso costumava pertencer à família Rivera, disse ela. Minha avó Helena costumava morar por aqui. Ouvi dizer que foi vendido a um fazendeiro local anos atrás. As sobrancelhas de Daniel subiram um pouco. Lana Rivera, ele assentiu lentamente. Você está de pé no que costumava ser Rivera Land. Meu pai a comprou da sua avó há cerca de 15 anos. Ele estudou o rosto dela. Você é a neta de Helena? Sofia assentiu, sentindo uma onda de emoção por estar no lugar certo. Eu sou Sofia. Daniel Carter, ele respondeu tirando a mala dela, apesar dos protestos. Parece que você teve uma longa jornada. O interior da fazenda era arrumado, mas simples. Móveis de madeira simples, pisos limpos e cortinas práticas. Nada chique, mas tudo tinha seu lugar. Isso lembrou a Sofia do apartamento de sua avó.
um forte contraste com o condomínio elegante e moderno que ela compartilhou com Richard. Sente-se, disse Daniel, puxando uma cadeira de cozinha. Ele encheu um copo com água fria da geladeira e a colocou na frente dela. Beba isso. Você parece desidratado. Sofia pegou o vidro com gratidão e bebeu tudo de uma só vez. Enquanto Daniel o reabasteceu, ela olhou ao redor da cozinha, percebendo as vigas de madeira velhas no teto. Esta era a casa dela, disse Sofia suavemente. Minha avó costumava me escrever cartas sobre esse lugar. A grande árvore na frente e o riacho, atrás da propriedade, a maneira como a casa cheirava a canela no outono. Daniel assentiu. Mantivemos a maior parte da estrutura original quando reformamos. Meu pai respeitava a história aqui. Ele parou. Se você não se importa que eu pergunte, o que te traz todo esse caminho? E a pé, Sofia olhou para o copo, de repente consciente, de como ela deve aparecer menos com nível, desesperada, aparecendo sem aviso prévio à porta de um estranho. E a maioria das coisas que vale a pena falar é... Respondeu Daniel, mas ele não pressionou. Em vez disso, ele se mudou para o fogão. Quando foi a última vez que você comeu? Eu estava prestes a jantar de qualquer maneira. Eitia. Bondade em sua voz quase quebrou Sofia. Depois de semanas dos comentários críticos de sua mãe sobre Making assim, quebrando o noivado, e os raivosos de Richard exigem que ela devolva o anel, a simples bondade parecia estrangeira. Eu não pude impor. Ela começou. É apenas comida, cortou Daniel gentilmente. E nós temos muito disso aqui. Enquanto Daniel preparava uma refeição simples de frango frito, batatas e legumes frescos de seu jardim, Sofia se desculpou. Noban, o rosto que olhou para ela do espelho era quase irreconhecível. Suas roupas de grife eram sujas, seus cabelos cuidadosamente destacados uma bagunça emaranhada e sua maquiagem há muito tempo. Por um momento, ela se lembrou da voz de Richard. Você precisa fazer mais um esforço, Sofia. As pessoas esperam. Um certo olhar da minha noiva. Ela jogou água no rosto e tentou suavizar os cabelos. Quando ela voltou para a cozinha, o cheiro de cozinha caseira fez seu estômago rosnar alto. Daniel sorriu. O primeiro sorriso real que ela viu dele transformou seu rosto sério, enrugando os cantos de seus olhos e revelando um calor que ela não havia notado antes. Timing perfeito, disse ele, colocando um prato na frente dela. Eles comeram em silêncio confortável. Sofia não tinha percebido o quão faminto ela estava até que a primeira mordida atingisse a língua. Ela não conseguia se lembrar da última vez que a comida tinha um sabor tão bom, menos provavelmente quando ainda se permitia comer carboidratos antes do casamento. Isso é incrível, disse ela entre mordidas. Daniel deu de ombros. Tudo tem um gosto melhor quando você cultiva você mesmo. Depois do jantar, quando o sol começou a se pôr, Daniel mostrou Sofia no quarto de hóspedes no andar de cima. Não, é chique, disse ele, abrindo a porta para uma sala simples com uma cama de casal. Cortinas brancas, lisas e uma cômoda de pinheiro, mas está limpo e o colchão é confortável. Sofia entrou, de repente oprimida pela exaustão. É perfeito. Só para esta noite, acrescentou ela rapidamente. Vou descobrir algo amanhã. Daniel assentiu. Descanse um pouco. Podemos conversar de manhã. Ele estatado na porta. Sofia, é tudo o que você está fugindo. Você está seguro aqui. Depois que ele saiu, Sofia sentou-se na beira da cama e finalmente deixou as lágrimas chegarem. Ela chorou pela vida que pensava que queria, por sua avó que agora se foi, e pela garota que costumava ser antes de começar a se mudar para se encaixar no mundo de Richard. Quando ela finalmente se deitou, ela caiu no sono mais profundo que teve em meses. Na manhã seguinte, Sofia acordou com a luz do sol, passando pelas janelas e o som distante de um trator. Por um momento ela ficou desorientada, esperando ver os móveis elegantes de seu apartamento em Boston. Em vez disso, ela se viu no simples quarto de hóspedes da fazenda de Willow Creek. Ela se levantou e olhou pela janela. À distância, ela podia ver Daniel trabalhando em um dos campos. Seus movimentos eram estáveis e com certeza como alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Depois de lavar a louça, Sofia desceu as escadas. Na mesa da cozinha, ela encontrou uma nota ao lado de um pedaço de pão e um pote de geleia caseira. Ajude a si mesmo para o café da manhã. Café na panela de volta ao meio-dia. Daniel Sofia fez um pouco de torrada e café, depois vagou pela varanda. O ar da manhã estava fresco, de uma maneira que o ar da cidade nunca foi. Ela se sentou em uma cadeira de balanço, bebendo seu café e assistindo a figura distante de Daniel enquanto ele trabalhava. Era sobre isso que sua avó havia escrito, a paz das manhãs do país, o ritmo da vida agrícola. Pela primeira vez desde que descobriu a traição de Richard, Sofia sentiu sua mente quieta. Quando Daniel voltou para casa, Sofia lavou os pratos do café da manhã e estava sentado na mesa da cozinha com um bloco de papel fazendo listas. Ele entrou, tirou as botas de trabalho na porta e lavou as mãos na pia.
Durma bem, ele perguntou. Sofia assentiu. Melhor do que em meses. Ela olhou para suas listas. Estou tentando descobrir meus próximos passos. Provavelmente deveria ir para a cidade e ver sobre um hotel enquanto resolveu as coisas. Daniel secou as mãos em uma toalha. Não há hotel em Willow Creek, mais próximo em Riverdale, a cerca de 30 quilômetros daqui. Ele parou. Volka, pode ficar aqui até descobrir as coisas. Como eu disse, este foi o lugar da sua avó primeiro. Sofia olhou para cima, surpresa. Você deixaria um completo estranho ficar em sua casa? Você é a neta de Helena Rivera. Disse ele simplesmente, como se isso explicasse tudo. Além disso, fica quieto aqui. Alguma empresa pode ser boa para variar. Sofia o estudou. Na cidade, uma oferta como essa viria com expectativas, mas o rosto de Daniel não mostrou nada além de bondade sincera. E para onde mais ela poderia ir? Suas economias não duram muito em um hotel e ela não conseguia voltar para Boston, onde sua mãe e irmã ainda estavam furiosas com ela por arruinar tudo. Só por alguns dias ela concordou finalmente, até eu descobrir o que vem a seguir. E eu ajudarei o lugar, e harei minha fortaleza. Daniel assentiu. Justo. Ele olhou para as roupas da cidade dela. Embora você queira algo mais prático para usar se estiver planejando ajudar em uma fazenda, Sofia olhou para o jeans de grife e a blusa de seda. As únicas roupas limpas que ela havia deixado. Isso é tudo que eu trouxe. Eu posso ter algumas coisas antigas que poderiam funcionar, ofereceu Daniel. E podemos ir à cidade mais tarde para suprimentos, sei Volka Kaiser. Mais tarde, naquela tarde, Sofia se viu vestindo uma velha camisa de flanela de Daniel enrolada nas mangas e amarrada na cintura, e um par de calças de trabalho aguentadas com um cinto apertado ou entalhe mais apertado. A roupa era ridícula, mas estranhamente confortável. Daniel a levou em um passeio pela fazenda, menos as hortas, as bobinas de frango, o pequeno pomar e, finalmente, até Willow Creek, que correu ao longo da parte de trás da propriedade. Minha avó costumava escrever sobre nadar aqui no verão, disse Sofia, olhando para a água clara borbulhando sobre pedras lisas. Ainda é bom para nadar, respondeu Daniel. Profundo o suficiente no meio, mas seguro. Enquanto voltavam para a casa, Sofia sentiu uma estranha sensação de conexão com este lugar, menos como se alguma parte dela se lembrasse, mesmo que ela nunca estivesse aqui antes. Então, o que aconteceu? Daniel perguntou quando eles chegaram à varanda. Sei, não se importa que eu pergunte. O que traz uma garota da cidade como você até aqui, parecendo que você está fugindo de alguma coisa? Sofia sentou-se nos degraus da varanda, de repente cansada. Eu estava noivo, disse ela. O casamento foi em 3 semanas. Richard Prescott, sua família possui metade de Boston, ou pelo menos parece assim. Era para ser a combinação perfeita, mas Daniel levou-o sentado ao lado dela. Mas eu descobri que ele estava traindo com várias mulheres. A voz de Sofia endureceu. Quando o confrontei, ele disse que isso não significava nada. Uma vez que nos casamos, as coisas seriam diferentes. Daniel franziu a testa. Evil Canal acreditou nele. Não, eu acreditava nele, disse Sofia com uma risada amarga. Essa é a parte triste. Eu acreditava que, uma vez que nos casamos, ele parava de procurar em outro lugar. Mas então percebi. Não queria um casamento assim, onde eu estava apenas decorativo, a esposa da sociedade perfeita que parecia de outra maneira. Ela respirou fundo. Minha mãe e minha irmã pensam que estou jogando fora a oportunidade de uma vida. Eles continuam ligando, dizendo-me para voltar, desculpar-se com Richard, salve o casamento. Sofia balançou a cabeça. Eu simplesmente não conseguia. Então lembrei-me de cartas da minha avó sobre esse lugar, como era pacífico. Pensei que se pudesse encontrá-lo, conseguia descobrir o que fazer a seguir. Daniel ficou quieto por um longo momento. Pelo que vale a pena, ele finalmente disse. Acho que você fez a escolha certa. Algumas coisas não valem a pena salvar. Simples validação em suas palavras fez os olhos de Sofia picar com lágrimas não derramadas. Obrigado, ela sussurrou, quando o sol começou a se pôr. Eles entraram e prepararam o jantar juntos. Uma refeição simples de macarrão com tomates frescos e ervas do jardim de Daniel. A domesticidade da cena atingiu Sofia enquanto eles trabalhavam lado a lado na cozinha. Com Richard, ela raramente cozinhava. Eles sempre comiam ou tinham comida entregue. Você nunca me disse o que faz, disse Sofia, enquanto eles se sentavam. Para comer. Além da agricultura, quero dizer, isso é praticamente, respondeu Daniel. Cultive vegetais orgânicos, mantenho algumas galinhas para os ovos, e mantenho o pomar. Vendo nos mercados dos agricultores nas cidades vizinhas e alguns restaurantes em Riverdale. Não é fascinante, né? Mas é uma vida boa. Parece pacífico, disse Sofia.
Os olhos de Daniel mantinham uma pitada de tristeza. Às vezes pode ficar muito quieto. Minha noiva pensou assim. Ela saiu 3 anos atrás, disse que não suportava. Mais um dia de nada além de pássaros e grilos para a companhia. Sofia olhou para ele com um novo entendimento. Desculpe. Ele deu de ombros. Não esteja, ela estava certa menos essa vida. Não é para todos. Mas eu não consegui imaginar morar em nenhum outro lugar. Ele olhou para Sofia com curiosidade. E você? O que você fez em Boston? Eu trabalhei em uma galeria de arte, respondeu Sofia. Mas era mais um hobby do que uma carreira. Richard não achava que eu precisava trabalhar depois que nos casamos. E o que você achou? Daniel perguntou. A pergunta pegou Sofia de surpresa. Ninguém perguntou o que ela queria em muito tempo. Eu amo arte, ela disse lentamente. Estudei a história da arte na faculdade. Trabalhar na galeria era a única coisa que realmente era minha. Mas nunca parecia importante o suficiente para lutar. Daniel assentiu pensativamente. Bem, você pode ficar aqui enquanto precisar descobrir as coisas. Sem pressão, sem linha do tempo. Naquela noite, quando Sofia estava deitada na cama ouvindo os sons desconhecidos do campo, ela pensou na oferta de Daniel. Apenas alguns dias, ela disse a si mesma. Só até que ela tivesse um plano, mas enquanto ela dormia, uma pequena voz na cabeça sussurrou que talvez ela já tivesse encontrado exatamente onde precisava estar. Uma semana se passou na fazenda de Willow Creek e depois outra. Apenas alguns dias de Sofia se estendeu até 14. Todas as manhãs ela acordou esperando sentir vontade de sair e seguir em frente para descobrir seu próximo passo. Em vez disso, ela se viu se estabelecendo em uma rotina que parecia surpreendentemente certa. Ela ligou para sua irmã Kate para que ela soubesse que estava segura. Você não pode se esconder em uma fazenda para sempre, Sofia, disse Kate. Exasperação clara em sua voz. Mamãe está ao lado de si mesma e Richard continua ligando para você, procurando por você. Não estou escondendo, respondeu Sofia. Estou apenas descobrindo as coisas. Bem, descubra-os rapidamente. Quanto mais você ficar longe, mais difícil será consertar essa bagunça. Mas Sofia não queria consertar a bagunça. Pela primeira vez em anos, ela sentiu como se pudesse respirar. Todas as manhãs, ela ajudava Daniel a coletar ovos do galinheiro. Sua primeira tentativa foi um desastre. Ela estava aterrorizada com as galinhas e deixou cair metade dos ovos. Daniel não tinha rido dela, no entanto, ele acabou de mostrar a ela como se aproximar dos pássaros com confiança, como alcançá-los suavemente para os ovos. Agora, 2 semanas depois, as galinhas a conheciam. Eles se afastaram e se afastaram quando ela se aproximou, facilitando seu trabalho. Você é natural, disse Daniel uma manhã enquanto voltavam para casa, cestas cheias de ovos frescos. Sofia sorriu. Eu não iria tão longe, mas estou melhorando. Tarde, enquanto Daniel trabalhava nos campos, Sofia assumiu a cozinha. Ela nunca foi muito cozinheira em Boston, menos sempre havia comida para viagem ou restaurantes menos. Mas aqui, com ingredientes frescos do jardim, ela se viu gostando. Ela aprendeu a fazer pão do zero, seguindo um antigo livro de receitas que encontrou na gaveta da cozinha. Seus primeiros pães foram densos e ligeiramente queimados no fundo, mas Daniel os comeu sem queixa. No final da 2ª semana, seu pão estava sendo perfeito, golden brown com uma crosta cracamente. A realização simples deu a ela mais satisfação do que qualquer um dos jantares que ela recebeu em Boston. Uma noite, enquanto se sentavam na varanda assistindo o pôr do sol, Daniel quebrou seu silêncio confortável. Amanhã no sábado, dia do mercado em Riverdale. Ele olhou para ela. Eu poderia usar alguma ajuda se você estiver interessado. Sofia estava evitando a cidade. Em parte porque não estava pronta para conhecer novas pessoas. Em parte porque temia encontrar alguém que pudesse reconhecer lá. O rompimento fez algumas manchetes pequenas em Boston, e ela não tinha certeza de quão longe essas notícias haviam viajado. Mas depois de 2 semanas de vida agrícola, ela estava curiosa sobre a cidade local. Eu gostaria disso, disse ela. Na manhã seguinte, eles carregaram o caminhão de Daniel com caixas de vegetais, ovos e potes de mel das colmeias no extremo da propriedade. Sofia usava outra das camisas de flanela de Daniel, agora lavadas e adequadamente montadas por sua própria mão com algumas costuras básicas, com o cabelo puxado para trás em um simples rabo de cavalo e sem maquiagem. Ela não se parecia com a namorada da sociedade polida que esteve em Boston. Mercado dos agricultores em Riverdale era menor do que Sofia esperava, menos apenas 2 dúzias de barracas criadas na praça da cidade. Mas a atmosfera era animada, com os moradores conversando e fazendo compras, crianças correndo entre as barracas e o cheiro de café e assados frescos enchendo o ar. A barraca de Daniel era simples, mas arrumada.
com uma placa pintada à mão que dizia Willow Creek Farm. Sofia o ajudou a organizar os produtos, que ainda quentes do sol. Folhas verdes, abobrinha, pimentão e o mel dourado que pegou a luz da manhã. Você pega o dinheiro, Daniel disse ela, entregando a ela uma caixa antiga. Vou falar com os clientes sobre os produtos. Sofia assentiu, de repente nervoso. Em Boston, ela coordenou as aberturas de galerias para centenas de pessoas, mas de alguma forma essa tarefa simples parecia mais intimidadora. E se ela estragasse a mudança? E se ninguém comprasse nada? Suas preocupações eram infundadas. Daniel tinha clientes regulares que vieram direto para sua barraca, cumprimentando-o pelo nome e olhando para Sofia com óbvia curiosidade. Isso é Sofia, explicou Daniel à senhora Peterson, uma mulher idosa que comprou ovos a cada week. Ela fica na fazenda por um tempo. Neta de Helena Ribeira aos olhos da senhora Peterson se iluminaram. Neta de Helena, bem, não é algo. Sua avó era uma mulher adorável. Ela fez as melhores tortas de maçã do condado. Durante a manhã, Sofia conheceu mais dos habitantes locais. A maioria deles conhecia sua avó e compartilharam pequenas histórias que fizeram Helena ganhar vida de uma maneira que as fotos de família nunca tiveram. Sofia se viu sorrindo mais do que em meses. Durante um momento tranquilo, Daniel foi buscar café de uma barraca próxima. Enquanto ele se foi, uma mulher elegantemente vestida se aproximou da mesa de Willow Creek. Ela pegou um tomate. Examinando-o criticamente, Daniel está por perto? Ela perguntou seu tom casual, mas seus olhos afiados enquanto ela parecia Sofia para cima e para baixo. Ele apenas se afastou, respondeu Sofia. Ele vai voltar. Posso ajudá-lo com alguma coisa? A mulher abaixou. Tomate. Eu sou Melissa Jensen. Ela disse que Sofia deveria reconhecer o nome. O coração de Sofia pulou uma batida. Melissa, ex-noiva de Daniel que o deixara para a vida da cidade, ela disse, de repente se sentindo estranho. Eu sou Sofia. Então eu ouvi. Melissa respondeu com um sorriso apertado. A palavra viaja rápido em pequenas cidades. Neta de Helena Ribeira ficando em Willow Creek. Ela se inclinou um pouco. Apenas entre nós, meninas, quanto tempo você planeja ficar? Daniel é um cara legal, mas esse lugar... Ela gesticulou... Fica velho, rápido... Antes que Sofia pudesse responder, Daniel voltou com 2 xícaras de café. Ele parou de baixo quando viu Melissa, sua expressão fechando. Melissa, disse ele, sua voz cuidadosamente neutra. Não esperava te ver aqui. O comportamento inteiro de Melissa mudou. Seu sorriso se suavizou, e ela estendeu a mão para tocar o braço de Daniel. Estou de volta para uma visita. Ficar com meus pais no fim de semana. Ela olhou para Sofia e depois voltou para Daniel. Eu pensei que talvez pudéssemos recuperar o atraso, pelo amor de todos os tempos. Sofia sentiu uma forma de nó no estômago. Ela se ocupou de reorganizar os tomates, tentando dar-lhes privacidade. Muito ocupado com a fazenda, disse Daniel, sua voz ainda. E eu tenho companhia neste fim de semana. O sorriso de Melissa vacilou um pouco. Certo. Bem, tô aqui até domingo à noite. Ligue pra mim se você mudar de ideia. Ela foi embora sem comprar nada, os calcanhares clicando na calçada. Daniel entregou a Sofia seu café sem comentar. Mas ela podia ver a tensão em seus ombros. Pelo resto da manhã, ele era mais silencioso do que o normal. No caminho de volta à fazenda, Sofia finalmente quebrou o silêncio. Ela parecia legal. Daniel olhou para ela e depois de volta à estrada. Melissa não é uma pessoa ruim. Anés, só queríamos coisas diferentes. Ela disse que está ficando até domingo, disse Sofia, tentando manter a voz casual. Se você quiser ver lá, não me deixe atrapalhar. Eu posso lidar com as coisas na fazenda. As mãos de Daniel apertaram. Overland, eu não quero ver lá, disse ele firmemente. Esse capítulo da minha vida está fechado. Eles dirigiram em silêncio por alguns minutos antes de ele falar novamente. Melissa achou que poderia mudar a fazenda menos deixar lá maior, mais comercial. Quando isso não funcionou, ela tentou me mudar. Ele balançou a cabeça. Então, ela conheceu algum empresário de Chicago que prometeu a ela a vida da cidade que queria, e ela se foi. Sofia pensou em Richard, sobre como ele sempre tentou moldar lá em sua ideia da namorada perfeita, menos criticando suas roupas, suas amigas, até a maneira como ela riu. Eu entendo, ela disse suavemente. Meu ex era da mesma maneira. Ele adorava a ideia de mim, não a verdadeira eu. Daniel olhou para ela novamente, algo quente em seus olhos. Sua perda, ele disse simplesmente. De volta à fazenda, eles descarregaram o caminhão em silêncio confortável. O mercado foi bem sucedido. Eles haviam vendido quase tudo o que trouxeram e a caixa estava cheia. Sofia contou o dinheiro na mesa da cozinha, enquanto Daniel guardou as caixas vazias. Você foi ótimo hoje, disse ele, derramando um copo de chá gelado. As pessoas gostaram de você. Sofia sorriu, surpresa com o quanto o simples elogio a agradou.
Eu também gostei deles. Foi bom ouvir histórias sobre minha avó. Naquela noite, em vez do habitual jantar tranquilo, Daniel sugeriu que eles celebrassem seu bem-sucedido dia de mercado com uma fogueira pelo riacho. Ele grelhou milho e legumes frescos enquanto Sofia fazia uma salada com verduras do jardim. Eles comeram do lado de fora enquanto o sol se pôs. Sentado em um cobertor espalhado sobre a grama, quando a escuridão caiu, Daniel acumulou o fogo. As chamas lançam um brilho quente sobre seus rostos, e o riacho borbulhou suavemente nas proximidades. Sofia nunca se sentiu tão em paz. Diga menos-me algo sobre você, disse Daniel, recompensando os cotovelos. Algo que ainda não sei. Sofia pensou por um momento. Eu costumava pintar, disse ela finalmente. Na faculdade eu sempre estava coberta de tintas a óleo. Eu queria ser um artista, mas... Daniel solicitou. Mas minha mãe disse que... não era prático. O trabalho da galeria era o compromisso. Sofia suspirou. Eu não pintei há anos. Richard achou que estava bagunçado e ocupava muito espaço no apartamento. Daniel ficou quieto por um momento. Há um antigo galpão atrás do celeiro, disse ele finalmente. Fica uma boa luz. Pode ser um estúdio se você quisesse. Sofia olhou para ele, surpresa com a oferta. Eu não vou ficar para sempre, ela lembrou, embora as palavras se sentissem menos certas do que 2 semanas atrás. Eu sei, disse Daniel, mas enquanto você está aqui, você deve fazer o que te faz feliz. Feliz, uma palavra tão simples, mas Sofia percebeu que não estava realmente feliz há muito tempo. Até chegar a Willow Creek, o fogo estalou entre eles quando um silêncio confortável caiu. Sofia olhou para o céu noturno, impressionado com as estrelas. Em Boston, a poluição luminosa escondia quase as estrelas mais brilhantes, mas aqui, a Via Láctea se estendia pela escuridão como o açúcar derramado. É lindo, ela sussurrou. Sim, Daniel concordou. Mas quando Sofia olhou, ele não estava olhando para as estrelas. Ele estava olhando para ela. Seus olhos se encontraram ao longo do fogo, e Sofia sentiu algo entre eles. Um reconhecimento, uma possibilidade. Por um momento ela pensou que ele poderia dizer algo, poderia atravessar o espaço entre eles. Em vez disso, ele adicionou outro log ao fogo e mudou de assunto. O que você acha de me ajudar a plantar alguns vegetais de outono amanhã? A couve e o espinafre precisam entrar, se queremos uma boa colheita antes da primeira geada. Sofia assentiu, ignorando a pequena pontada de decepção. Eu gostaria disso. No dia seguinte, eles trabalharam lado a lado no jardim, plantando fileiras de mudas. As mãos de Sofia, uma vez bem cuidadas e macias, agora estavam calejadas e manchadas de sujeira. Ela descobriu que não se importava. Havia algo gratificante em trabalhar com a terra, em criar algo com as mãos. À tarde, Daniel a levou para o galpão atrás do celeiro. Ele estava claramente trabalhando nisso. O espaço estava limpo, com uma mesa montada perto da janela e um antigo cavalheirismo no canto. Não é muito, disse ele, de repente parecendo nervoso. Mas eu pensei que você poderia gostar de um espaço próprio. Sofia andava pelo pequeno galpão, tocando o cavalete, olhando pela janela com a vista dos campos e colinas distantes. A emoção brotou em sua garganta. Ninguém nunca fez algo assim para mim antes, disse ela em silêncio. Daniel, de ombros, parecendo envergonhado. É apenas um galpão, mas ambos sabiam que era mais do que isso. Foi reconhecimento. Apoia. Crença nela de que ela nunca teve de mais ninguém. Naquela noite, depois do jantar, o telefone de Sofia tocou. Ficou quieto por dias. Sua mãe e irmã finalmente pararam de ligar constantemente. Ela verificou a tela e sentiu seu estômago cair. Richard, eu deveria aceitar isso, disse ela a Daniel, que assentiu e começou a limpar os pratos do jantar para dar sua privacidade. Sofia saiu na varanda e atendeu a chamada. Olá, Richard. Sofia. Sua voz estava apertada com raiva controlada. Você tem alguma ideia do que me fez? Sua mãe está preocupada. Sofia inclui-se contra a grade da varanda vendo os vaga-lumes começarem a aparecer no anoitecer. Estou bem, Richard. Eu só precisava de algum espaço. Ele riu amargamente. Você saiu 2 semanas antes do nosso casamento sem uma palavra. Você sabe como isso me faz parecer? E lá estava menos sua preocupação. Não era pelo seu bem-estar, mas por sua reputação. Sinto muito se eu te envergonhar, disse ela, não sentindo pena. Mas encontrei os textos, Richard. Conheço as outras mulheres. Isso não foi nada, ele descartou, apenas soprando o vapor antes de se estabelecer. Isso não teria acontecido depois que nos casamos. Sofia fechou os olhos, lembrando as palavras de Daniel daquele primeiro dia. Nunca vi uma beleza tão pura. Não são as roupas dela, nem a maquiagem dela, nem a imagem da namorada da sociedade que ela cultivou há anos, menos apenas ela empoeirada e exausta. E real. Acabou, Richard, disse ela firmemente. Eu não vou voltar. Onde você está? Alexei, sua irmã mencionou algo sobre uma fazenda? Isso é ridículo, Sofia.
Qualquer que seja o ponto que você está tentando fazer, Voca fez isso. Volte para casa. Estou em casa, respondeu Sofia surpreendendo. Se com a verdade, Aries Richard. Ela desligou antes que ele pudesse responder e desligou o telefone dela. Quando ela voltou para dentro, Daniel estava lavando a louça na pia, as costas para ela. Ele não perguntou sobre a ligação. E ela ficou agradecida pelo respeito por sua privacidade. Precisar de ajuda? Ela perguntou, pegando uma toalha de prato. Ele entregou a ela um prato molhado. Tudo bem? Sofia secou o prato com cuidado antes de responder. Será? Disse ela finalmente. Isso foi Richard, meu ex. Ele quer que eu volte. As mãos de Daniel quietam na água com sabão. Você vai? Sua voz era cuidadosamente neutra. Sofia encontrou seus olhos. Não, ela disse simplesmente. Estou exatamente onde preciso estar agora. O alívio nos olhos de Daniel era inconfundível, embora ele tentasse esconder. Bom, ele disse suavemente. Quero dizer, tô feliz que você esteja. Por enquanto. Por enquanto, Sofia concordou. Embora em seu coração, ela estava começando a se perguntar se por enquanto poderia se esticar em algo por muito mais tempo. Na manhã seguinte, Sofia acordou cedo e desceu até o riacho. A água estava fresca e clara, borbulhando sobre pedras lisas. Por impulso, ela tirou os sapatos e entrou, ofegando com o frio, mas desfrutando da sensação do leito do riacho sob seus pés. Este lugar estava curando. Ela percebeu, não apenas da traição de Richard, mas de anos tentando ser alguém que ela não era. Aqui, coberto de terra de jardim e cozinhar refeições simples, ela se sentiu mais do que em muito tempo. Quando ela voltou para casa, Daniel estava na cozinha fazendo café. Ele olhou para cima quando ela entrou, seus olhos pegando seus pés molhados e a barra de seus jeans escurecidos com água do riacho. Morning swim? Ele perguntou, sorrindo. Apenas andando, ela respondeu, aceitando a caneca de café que ele ofereceu. É lindo lá, tão cedo. Eles caíram em sua rotina matinal, breakfast, alimentando as galinhas, regando o jardim, mas algo mudou entre eles. Houve momentos em que suas mãos escovavam e nenhuma se afastava. Olhos que demoravam muito tempo. Palavras que carregavam mais significado do que sua superfície simples. À tarde, Sofia foi para o galpão que virou-se estudo. Daniel havia deixado suprimentos de arte em cima da mesa, tintas básicas, pincéis e uma pilha de telas. Nada chique, mas o suficiente para começar. Uma nota ao lado deles, leia simplesmente, para sempre que você estiver pronto. Sofia tocou os pincéis, sentindo uma empolgação de longa duração. Ela montou uma tela no cavalete e olhou pela janela para a vista menos montando colinas. O riacho, serpenteando através de campos verdes, a grande árvore de salgueiro que deu nome à fazenda. Ela começou a pintar, hesitantemente a princípio, depois com crescente confiança. Horas passadas despercebidas quando ela se perdeu no trabalho. Ela não ouviu Daniel se aproximar, não sabia que ele estava lá, até que ele falou da porta. Isso é lindo, ele disse calmamente. Sofia virou-se, de repente autoconsciente. A pintura ainda era áspera, menos apenas as formas e cores básicas da paisagem, com o salgueiro como ponto focal. Não acabou, disse ela. Ainda é lindo, insistiu Daniel, chegando ao lado dela. Como o artista, Sofia sentiu suas bochechas aquecidas com o elogio. Em Boston, os elogios sempre se sentiram calculados, projetados para obter algo em troca. As palavras simples de Daniel não mantinham nada além de sinceridade. Obrigado, ela disse suavemente. Por tudo isso. Por me deixar ficar pelo estádio. Por tudo. Daniel olhou para ela, seus olhos sérios. Estou feliz que você esteja aqui, Sofia. A mão dele se moveu como se tivesse tocada no rosto dela, depois hesitou. Eu deveria deixar você voltar à sua pintura, disse ele, afastando-se. Jantar e 1 hora? Sofia assentiu, sentindo uma mistura de decepção e antecipação. Algo estava construindo entre eles, algo que nem estava pronto para citar. Naquela noite, depois do jantar, eles sentaram na varanda a balançar, vendo as estrelas sair. Sofia estava ciente de Daniel ao lado dela, do calor de seu braço, a poucos centímetros dela, do ritmo suave do balanço. Minha avó amava este lugar, disse Sofia no silêncio confortável. Em suas cartas, ela sempre dizia que era onde se sentia mais em paz. Entendo isso agora. Daniel virou-se para olhar lá, seu rosto meio na sombra. E quando você voltar para Boston, você vai sentir falta? Sofia encontrou seu olhar. Não tenho certeza se vou voltar, ela admitiu. Não há mais nada para mim lá. E aqui, Daniel perguntou, sua voz baixa. O que está aqui para você? A pergunta estava entre eles, pesada com possibilidade. Sofia pensou nas últimas 3 semanas, menos as rotinas simples, o trabalho honesto, a maneira como ela começou a se encontrar novamente neste lugar. E Daniel, cuja força e bondade silenciosas a ajudaram a curar de maneiras que ela não sabia que precisava. Paz, ela disse finalmente. Propósito. Uma chance de ser eu mesma.
Não há ideia de outra pessoa de quem eu deveria ser. Ela fez uma pausa, reunindo sua coragem. E você está aqui. A mão de Daniel encontrou a dela no balanço entre eles. Seus dedos calosos aquecem contra a pele dela. Eu quero que você fique, ele disse simplesmente. Não apenas por enquanto. Mas não quero ser o motivo de você ficar, se isso faz sentido. Quero que você escolha esta vida porque é o que você quer. Sofia apertou a mão. Acho que estou escolhendo, disse ela suavemente. Seus olhos se encontraram na escuridão. E desta vez, quando Daniel se inclinou para ela, ele não se afastou. Seus lábios encontraram o dela em um beijo gentil que parecia voltar para casa. Sofia já havia sido beijada antes. Passionário, exigindo beijos de Richard que sempre pareciam estar liderando em algum lugar. Geralmente para o seu quarto. Isso foi diferente. O beijo de Daniel não exigiu apenas ternura e uma pergunta. Quando eles se separaram, Sofia descansou a testa contra dele. Eu nunca fui beijada assim antes, ela sussurrou. Como o quê? Daniel perguntou, sua voz difícil. Como se eu fosse algo precioso, respondeu Sofia. Como eu vale a pena esperar. Daniel escovou um fio de cabelo do rosto. Você é, ele disse simplesmente. Vale a pena esperar. Vale a pena saber. Vale a pena amar, Sofia. A palavra amorosa pendurou no ar entre eles, nem pronta para examiná-la muito de perto ainda. Em vez disso, eles se sentaram juntos no balanço da varanda, as mãos entrelaçadas, observando as estrelas e sentindo os primeiros fios delicados de algo que, com tempo e cuidado, se transformara em algo bonito e duradouro. O que nenhum deles sabia era que sua paz recém-descoberta estava prestes a ser testada. Em Boston, Richard Prescott estava fazendo planos. Ele não era um homem que aceitou ser deixado, especialmente não para um fazendeiro simples e uma vida tranquila que não conseguia começar a entender. Sofia acordou com o som da chuva batendo suavemente contra sua janela. Fazia um mês desde que ela chegou à fazenda de Willow Creek, um mês de prazeres simples e sentimentos crescentes. Ela se estendeu na cama, ouvindo o ritmo suave das gotas de chuva, e pensando sobre o beijo que ela e Daniel compartilharam na noite anterior. Seu telefone zumbiu na mesa de cabeceira. Ela pegou com relutância, esperando outra mensagem irritada de sua mãe ou irmã. Em vez disso, foi uma notificação por e-mail de seu antigo chefe na galeria em Boston. Sofia, espero que você esteja bem. Apenas checando se você planeja retornar à sua posição. Realizamos para você, mas precisamos saber até o final da semana. Melhor. Marco. Sofia olhou para a tela. O trabalho da galeria tinha sido sua âncora em Boston, a única coisa que era verdadeiramente dela. Há um mês ela teria aproveitado a chance de mantê-lo. Agora ela não tinha tanta certeza. Ela soltou o telefone e se vestiu, puxando o jeans e uma das camisas de flanela de Daniel que ela adotou como sua. Quando ela desceu, Daniel já estava na cozinha, fazendo panquecas. Manhã, ele disse, sorrindo quando a viu. Havia um novo calor nos olhos que fez o coração de Sofia bater mais rápido. Pensei que merecíamos um café da manhã especial, pois não podemos trabalhar lá fora nesta chuva. Sofia se derramou uma xícara de café e se inclinou contra o balcão ao lado dele. Recebi um e-mail do meu antigo emprego, disse ela. Eles querem saber se estou voltando. A mão de Daniel acalmou por um momento quando ele virou uma panqueca. Ele disse, sua voz cuidadosamente neutra. E você está voltando? Sofia tomou um gole de café. Eu não sei, ela admitiu. Há um mês, eu teria dito sim, sem hesitar. Agora, Daniel se virou para encarar lá sua expressão séria. Sofia, eu quis dizer o que disse ontem à noite. Quero que você fique, mas também quero que você tenha certeza de que é o que você quer. Não quero que você acorde daqui a 6 meses e me ressente por manter-lo de sua vida em Boston. Sofia colocou sua xícara de café e se aproximou dele. E se esta é a minha vida agora? Ela perguntou suavemente. E se é onde eu pertenço? Os olhos de Daniel revistaram os dela. Ah, é? Antes que Sofia pudesse atender, o telefone tocou. Daniel relutantemente se virou para responder. Olá, sua expressão mudou enquanto ele ouvia. Sim? Ela está aqui? Quem está perguntando? Ele franziu a testa. Entendo. Só um momento. Ele estendeu o telefone para Sofia. E para alguém chamado Richard Prescott. Sofia sentiu o sangue escorrer do rosto. Richard estava chamando a fazenda? Como ele conseguiu o número? Ela pegou o telefone com a mão trêmula. Olá, Sofia. A voz de Richard era suave, controlada menos sua. Bolsa comercial, estou em Riverdale. Precisamos conversar. Sofia agarrou o telefone com mais força. Como você me encontrou? Como você conseguiu esse número? Isso importa, eu contratei alguém, não foi difícil. Seu tom foi desdenhoso. Eu peguei um quarto no Riverdale Inn, vou esperar que você almoce ao meio-dia. O temperamento de... Sofia explodiu. Você vai me esperar? Eu não vou, Richard. Houve uma pausa no outro extremo da linha, quando Richard falou novamente.
Sua voz era mais suave, quase contrita. Por favor, Sofia, eu vim todo esse caminho. Apenas me ouça. Então, se você ainda quiser que eu saia, eu vou. Sofia olhou para Daniel, que estava fingindo se concentrar nas panquecas, mas estava claramente ouvindo cada palavra. Tudo bem, ela disse, finalmente. 1 hora. Isso é tudo que você recebe. Vou enviar um carro para você, respondeu Richard. Não, disse Sofia firmemente. Eu vou me dirigir. Ela desligou sem esperar pela resposta dele. Daniel se virou para encarar, lá, sua expressão guardada. Então ele te encontrou. Sofia assentiu, sentindo-se de repente doente. Ele está em Riverdale, quer se encontrar para almoçar. Ela, os braços em volta de si mesma. Eu disse a ele que iria, só para ouvi-lo, fazer com que ele saia. Daniel ficou quieto por um longo momento. Você quer que eu venha com você? A oferta tocou Sofia profundamente. Não, ela disse gentilmente. Isso é algo que preciso fazer sozinho. Ela se aproximou dele. Mas obrigado por oferecer. Daniel assentiu, mas ela podia ver a preocupação nos olhos dele. Apenas, volte, ok? Sofia estendeu a mão para tocar seu rosto. Eu vou, ela prometeu. Esta é a minha casa agora. O caminho para Riverdale parecia mais do que o normal. Sofia pegou emprestado o caminhão de Daniel, sentindo-se estranho por ficar sozinho depois de semanas de sua constante companheira de formigas. A chuva desacelerou para uma garoa quando ela entrou no estacionamento do Riverdale Inn, um pequeno mas elegante hotel que atendeu ao ocasional viajante de negócios. Richard estava esperando no saguão, parecendo tão polido como sempre em um terno caro que parecia muito deslocado na pequena cidade. Quando ele viu Sofia menos jeans, botas de trabalho e camisa de flanela de Daniel, suas sobrancelhas subiram. Sofia, disse ele avançando para beijar sua bochecha. Ela virou a cabeça um pouco para que seus lábios mal passassem a pele dela. Boca. Parece diferente. Eu sou diferente, ela respondeu simplesmente. Ele a levou ao restaurante do hotel, onde reservou uma mesa privada no canto. Sempre consciente da imagem, mesmo aqui, Sofia pensou. Tomei a liberdade de ordenar para nós, disse Richard enquanto se sentavam. O menu aqui é bastante limitado. Sofia sentiu um lampejo de irritação. Richard sempre havia ordenado para ela, escolhendo o que ele achava que ela deveria comer, em vez de perguntar o que queria. Parecia romântico uma vez. Agora parecia controlador. Então, disse ela, dobrando as mãos na mesa, você veio todo esse caminho. O que você quer, Richard? Ele estudou o rosto dela. Você parece bem, disse ele, ignorando a pergunta dela. Air Country concorda com você, aparentemente. Richard, Sofia pressionou. Por que você está aqui? Ele suspirou, estendendo a mão para a mão dela. Ela se afastou antes que ele pudesse tocá-la. Estou aqui porque você é minha noiva, disse ele. Porque devemos ser casados em 1 semana. Porque sua família está preocupada com você. Ex-noiva, Sophia Cruz. Eu quebrei o noivado quando descobri que você estava me traindo. Richard teve a graça de parecer um pouco envergonhado. Cometi erros, ele admitiu. Eu estava sob muita pressão com a fusão no trabalho, planejando o casamento. Procurei conforto onde não deveria ter. 3 mulheres diferentes, Richard, disse Sofia categoricamente. Isso não está buscando conforto. Isso não é se importar se você me machucou. Eu me importo, ele insistiu. Por que você acha que estou aqui? Eu adiei todas as minhas reuniões, deixei o escritório em caos, apenas para encontrar Lou e trazê-lo para casa. Sofia olhou para ele, realmente olhou para ele. Em Boston, ela pensou que Richard era tudo o que queria. Bonito, bem-sucedido, charmoso quando ele queria ser. Agora ela viu o cálculo por trás do sorriso dele, a impaciência em seus olhos. Isso não é sobre mim, ela percebeu em voz alta. Isso é sobre você. Sua imagem, seus planos. A expressão de Richard endureceu. Não seja dramático, Sofia. É claro que é sobre você. Eu te amo. Você, Sofia perguntou. Ou você ama a ideia de mim, a esposa da sociedade perfeita que fica bem em seu braço e nunca causa problemas? O garçom chegou com a comida menos salmão para ela, bife para ele. Exatamente o que Richard sempre ordenou para eles. Sofia não tocou no prato dela. Eu conheci alguém, ela disse calmamente. O garfo de Richard entrou em frente contra seu prato. O fazendeiro, você não pode estar falando sério. O nome dele é Daniel, disse Sofia, sua voz se fortalecendo. E sim, estou falando sério sobre ele. Sobre este lugar. Tô feliz aqui, Richard. Mais feliz do que jamais estive em Boston. Richard riu, mas não havia humor nele. Você está me dizendo que prefere viver em alguma fazenda degradada com um homem que provavelmente faz em 1 ano o que eu faço em um dia? Que você prefere coletar ovos e cultivar vegetais do que jantares para as pessoas mais influentes de Boston? Sim, disse Sofia simplesmente. Isso é exatamente o que estou lhe dizendo.
O rosto de Richard corou de raiva. Isso é louco. Você está tendo algum tipo de colapso. Primeiro você foge. Agora acha que está apaixonado por algum fazendeiro. Rick, não o chame assim, interrompeu Sofia, sua própria raiva subindo. Daniel é o dobro do homem que você sempre estará. Ele me vê, Richard, o verdadeiro eu. Não é um troféu para se exibir. E o que a verdadeira Sofia quer? Richard perguntou, seu tom zombando. Para desperdiçar sua educação e experiência interpretando a esposa do fazendeiro? Jogue fora todas as oportunidades e conexões que eu lhe dei? Sofia se levantou, deixando cair o guardanapo em seu prato intocado. A verdadeira Sofia quer ser valorizada por quem ela é, não pelo que ela representa. A verdadeira Sofia quer pintar novamente, criar, viver de maneira simples e honesta. Ela olhou para ele. A verdadeira Sofia quer Daniel, não você. Ela se virou para sair, mas Richard agarrou seu pulso. Isso não acabou, disse ele, sua voz baixa. Você está cometendo um erro, Sofia. Você se arrependerá. Sofia puxou o braço livre. O único erro que cometi foi ficar com você o tempo que eu fiz, disse ela. Adios, Richard. Ela saiu do restaurante com a cabeça alta, ignorando os curiosos olhares dos outros clientes. Uma vez no caminhão de Daniel, ela respirou fundo, sentindo-se trêmula, mas estranhamente exaltada. Foi feito. Ela enfrentou Richard e escolheu sua nova vida sem hesitar. A chuva parou quando Sofia voltou para a fazenda de Willow Creek. Daniel estava no celeiro, trabalhando no trator, mas ele procurou no momento em que ela entrou. O rosto dele mostrou alívio e apreensão. Você está de volta, disse ele, limpando as mãos em um pano. Eu disse que seria, respondeu Sofia. Ela atravessou o celeiro para ficar na frente dele. Richard queria que eu voltasse para Boston com ele. A expressão de Daniel permaneceu cuidadosamente neutra. E o que você disse a ele? Eu disse a ele que não. Sofia disse simplesmente. Eu disse a ele que estava feliz aqui com você. A tensão visivelmente drenada dos ombros de Daniel. Ele a alcançou, puxando menos ainda um abraço que parecia voltar para casa. Sophia, o rosto contra o peito dele, respirando o cheiro familiar de óleo de terra e motor e algo exclusivamente Daniel. Eu estava com medo, ele admitiu. Sua voz difícil. Com medo de se lembrar de tudo o que deixou para trás e percebia que era o que você queria, afinal. Sofia recuou para olhar para ele. O que deixei para trás foi uma vida em que nunca fui suficiente como eu, onde eu estava sempre tentando ser o que alguém queria. Ela tocou o rosto dele gentilmente. Aqui com você eu sou apenas Sofia, e isso é suficiente. Os olhos de Daniel estavam suspeitosamente brilhantes quando ele se inclinou para beijar. Ao contrário de seu primeiro beijo tentativo e questionador, este estava cheio de certeza. Quando eles finalmente se separaram, ambos ficaram sem fôlego. Eu te amo, disse Daniel simplesmente. Acho que te amei desde o dia em que você apareceu na minha cerca, parecendo que havia andado pelo inferno para chegar aqui. Sofia sentiu lágrimas picar seus olhos. Eu também te amo, ela sussurrou. Naquela noite, eles se sentaram na varanda observando o pôr do sol romper as nuvens após a chuva. A cabeça de Sofia descansava no ombro de Daniel, os dedos entrelaçados. Recebi 1,5 do meu antigo chefe hoje, disse Sofia. Ele quer saber se estou voltando para a galeria. A mão de Daniel apertou um pouco a dela. E o que você vai... Tizer Ale. Sofia olhou para a fazenda menos os campos que eles trabalharam juntos. O riacho onde compartilharam segredos, o antigo galpão onde ela estava pintando novamente pela primeira vez em anos. Vou dizer ele não, disse ela. Mas eu tenho pensado. Não há galeria de arte em Riverdale. Talvez deva haver um pequeno, mostrando artistas locais, talvez alguns do meu próprio trabalho, eventualmente. Daniel virou-se para olhar lá, seus olhos quentes. Você seria incrível nisso. O prédio ao lado da padaria é para alugar, continuou Sofia, aquecendo a ideia. É pequeno, mas tem uma boa luz. Eu poderia consertar, usar algumas das minhas economias. Nossas economias... Daniel corrigiu suavemente. Se você está hospedado, o que é meu é seu. Sofia sentiu uma onda de emoção com suas palavras. Você tem certeza? Quero dizer, não nos conhecemos há tanto tempo. Daniel riu suavemente. Às vezes você apenas sabe, disse ele. Meu pai propôs a minha mãe depois de 3 semanas. Eles se casaram por 40 anos até que ela morreu. Sofia se inclinou nele, sentindo o calor sólido de seu corpo. Minha avó teria te amado, disse ela. Eu gostaria de poder ter conhecido ela, respondeu Daniel. Ela deve ter sido algo especial para ter uma neta como você. Eles se sentaram em silêncio confortável quando as estrelas começaram a apera. Sofia sentiu uma paz que nunca tinha conhecido antes. Uma certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Na manhã seguinte, Sofia acordou cedo e desceu até a cozinha para começar o café. Para sua surpresa, Daniel já estava acordado.
sentado à mesa da cozinha com uma expressão séria. Que está errado? Ela perguntou, imediatamente preocupada. Daniel levantou um pedaço de papel. Isso foi colado na porta da frente quando saí para alimentar as galinhas. Sofia pegou o papel, uma sensação de pavor crescendo quando reconheceu a letra de Richard. Sofia, eu não aceito sua decisão. Você não está pensando claramente. Eu vou ficar em Riverdale até que você se sinta. Conversei com sua mãe e ela concorda comigo que você precisa voltar para casa imediatamente. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Richard. Sofia amassou o papel. A raiva subindo no peito. Ele não desiste, não é? A expressão de Daniel era sombria. Algo aconteceu ontem que você não me contou? Ele o ameaçou. Sofia balançou a cabeça. Não diretamente. Ele apenas disse que eu me arrependeria da minha escolha. Ela jogou a nota amassada no lixo. Ele não pode me forçar a ir a lugar nenhum. Eu sou uma mulher adulta. Eu não gosto que ele veio aqui, disse Daniel levantando-se. QL sabe onde Unos não estava perdido em Sofia. Este era o lar deles agora. Não apenas o de Daniel. Vou lidar com Richard, disse ela com firmeza. Ele é todo conversa. Uma vez que ele percebe que estou falando sério, ele voltará a Boston e encontrará outra pessoa para ser sua esposa da sociedade perfeita. Mas Daniel não parecia convencido. Apenas tenha cuidado, ok? Homens assim, homens que estão acostumados a conseguir o que querem menos, podem ser imprevisíveis quando são rejeitados. Sofia entrou em seus braços, apoiando a cabeça no peito dele. Eu terei cuidado, ela prometeu. Mas não estou deixando Richard me afastar da vida que quero de você. Eles tentaram passar o dia normalmente trabalhando no jardim, alimentando os animais, preparando-se para o próximo mercado dos agricultores, mas a nota de Richard lançou uma sombra sobre a fazenda. Sofia se viu olhando em direção à estrada sempre que ouvia um carro. Meio que esperou ver o elegante BMW de Richard subindo a viagem. À tarde, Sofia dirigiu para a cidade para olhar a loja vaga ao lado da padaria. O espaço era pequeno, mas charmoso, com grandes janelas frontais e pisos de madeira originais. Enquanto ela olhava pelas janelas, imaginando como ela poderia transformar lá em uma galeria, alguém chamou seu nome. Sofia? Ela se virou para ver a senhora Peterson, a mulher idosa do mercado dos agricultores, caminhando em sua direção. Olá, senhora Peterson, disse Sofia sorrindo. Me chame de Marta, querida. Todo mundo faz. A mulher mais velha olhou para a vitrine vaga. Você está pensando em abrir um negócio? Sofia assentiu. Talvez uma pequena galeria de arte. É apenas uma ideia agora. O rosto de Marta se iluminou. Isso seria maravilhoso. Riverdale poderia usar alguma cultura. Sabe, sua avó era a própria artista. Sofia piscou de surpresa. Ela era, eu não sabia disso. Sim. Helena pintou as paisagens mais bonitas. Ela doou vários para a biblioteca antes de se mudar. Marta deu um tapinha no braço de Sofia. Você deveria vê-los. Eles ainda estão pendurados na sala. Sofia agradeceu e imediatamente foi para a pequena biblioteca no final da Main Street. Lá dentro, ela perguntou ao bibliotecário sobre as pinturas de sua avó e foi direcionada para a sala de leitura no fundo do prédio. Lá, pendurados na parede, havia 3 paisagens, visões da fazenda de Willow Creek. Como havia sido há anos, Sofia estava diante deles, lágrimas enchendo os olhos. As pinceladas, o uso da luz, a maneira como a árvore do salgueiro dominava a composição, era como olhar para seu próprio trabalho. Apenas mais maduro, mais confiante. Ela nunca soube disso sobre sua avó. Sua mãe raramente falava de Helena. E quando ela o fazia, estava sempre com uma pitada de desaprovação para a mulher que optou por deixar Boston para uma vida mais simples no país. Agora Sofia entendeu o porquê. Sua mãe tinha medo de Sofia seguir os passos de Helena, e ela tinha, enquanto Sofia voltou para a fazenda. Sentiu uma nova conexão com a avó, uma sensação de que seu caminho havia sido estabelecido muito antes de chegar a Willow Creek. Daniel estava esperando na varanda quando ela voltou, seu rosto sepultura. Richard estava aqui, disse ele assim que saiu do caminhão. Sofia congelou. O quê? O que ele queria? Para comprar a fazenda? Disse Daniel, sua voz apertada de raiva. Ele me ofereceu 2 vezes o que vale a pena se eu o vendesse e libertar. Lu, dessa fantasia ridícula, como ele disse. Sofia se sentiu doente. O que você disse a ele? Eu disse a ele que a fazenda não estava à venda a nenhum preço, respondeu Daniel, e que você não era uma propriedade para ser comprada e vendida. Ele passou a mão pelos cabelos. Um gesto Sofia havia reconhecido como um sinal de angústia. Ele não levou bem. Disse que eu estava arruinando sua vida mantendo você aqui. Sophie fechou a distância entre eles, pegando as mãos de Daniel nas dela. Você não está arruinando minha vida, disse ela ferozmente. Você
Tá salvando. Eu nunca fiquei mais feliz do que estou aqui com você. Os olhos de Daniel revistaram os dela. Tem certeza? Porque se houver alguma parte de você que queira voltar, Sofia o silenciou com um beijo. Tenho certeza, disse ela quando eles se separaram. Fui à biblioteca hoje. Você sabia que minha avó era uma artista? Suas pinturas estão lá, paisagens de terras desta fazenda. Daniel parece ser presso. Eu não sabia disso. Nem eu, disse Sofia. Mas olhando para o trabalho dela, eu podia sentir a conexão. Ela adorava esse lugar da mesma maneira que eu. Ela apertou suas mãos. Da mesma forma que eu te amo, Daniel a puxou para perto. Eu nunca vou deixar Richard ou qualquer outra pessoa o levará embora, prometeu. Não é o que você quer. Nunca será o que eu quero, garantiu Sofia. Naquela noite, eles fizeram amor pela primeira vez, seus corpos encontrando a mesma harmonia fácil que seus corações. Depois, deitado nos braços de Daniel, Sofia sentiu uma integridade que ela nunca conhecia era possível. Eu quero me casar com você, Daniel sussurrou na escuridão. Não imediatamente quando você estiver pronto, mas eu quero que você saiba que é o que eu quero. Sofia virou os braços para encará-lo, mesmo que ela mal conseguisse entender. Suas feições na fraca luz. Eu também quero isso, ela disse suavemente. Mais do que eu já queria qualquer coisa. Na manhã seguinte, Sofia acordou com o som do telefone de Daniel tocando. Ele respondeu grogue e depois sentou-se reto, de repente alerta. Quando? Ele perguntou. Sua voz afiada. Quão ruim? Ele ouviu por um momento. Eu estarei aí. Ela desligou e pulou da cama, puxando suas roupas. O que está errado? Sofia perguntou, alarmada. Fire no lugar de Henderson, disse Daniel sombriamente. O velho celeiro subiu. Eles estão ligando para todos para ajudar antes de se espalhar para casa. Sofia saiu da cama, pegando suas roupas. Eu vou com você. A fazenda de Henderson ficava a apenas alguns quilômetros de distância. Enquanto dirigiam, eles podiam ver a fumaça subindo no céu claro da manhã. Quando eles chegaram, a cena era caótica, menos bombeiros voluntários lutando com mangueiras, vizinhos formando correntes de balde, crianças e animais levados em segurança. Daniel se juntou imediatamente a um grupo de homens tentando impedir que o incêndio se espalhasse para a fazenda. Sofia encontrou a senhora Henderson, uma mulher aos 60 anos, sentada em uma cadeira de gramado com um cobertor em volta dos ombros, observando o celeiro da família do marido queimando com lágrimas escorrendo pelo rosto. Há algo que eu possa fazer? Sofia perguntou, sentada ao lado da mulher mais velha. A senhora Henderson balançou a cabeça. A menos que você possa voltar no tempo, querida. Esse celeiro está em pé há 100 anos. Ela limpou os olhos. Pelo menos todo mundo está seguro. É isso que importa. Por horas, a comunidade trabalhou juntos para combater o incêndio. No meio da tarde, finalmente estava sob controle, embora o celeiro fosse uma perda total. Felizmente, a fazenda havia sido poupada. Daniel estava coberto de fuligem. Suas roupas cantaram em alguns lugares. Quando finalmente encontrou Sofia ajudando a distribuir água e sándwiches para os voluntários, exaustos. Tá principalmente fora, disse ele, aceitando uma garrafa de água. Apenas ficando de olho nos pontos de acesso agora. Eles sabem o que causou? Sofia perguntou. Daniel balançou a cabeça. Fiação velha? Talvez. Esses celeiros históricos podem ser armadilhas de fogo. Ele tomou um longo drink de água. Vou ajudá-los a limpar um pouco, então podemos voltar para casa. Sofia assentiu. Vou ficar e ajudar também. Enquanto trabalhavam ao lado de seus vizinhos, Sofia ficou impressionada com o senso de comunidade. Em Boston, ela mal conhecia as pessoas que moravam em seu prédio. Aqui, todos se uniram em uma crise, sem perguntas. Era tarde da tarde quando eles finalmente voltaram para Willow Creek. Ambos estavam exaustos, sujos e cheirando a fumaça. Tudo o que Sofia queria era um banho quente e uma noite tranquila com Daniel. Mas quando se transformaram na garagem da fazenda, viram um elegante carro preto estacionado em frente à casa. Carro do Richard. As mãos de Daniel apertaram o volante. O que ele está fazendo aqui? Eles pararam ao lado do carro de Richard e saíram. A casa parecia quieta, nenhum sinal de Richard do lado de fora. Talvez ele tenha deixado o carro e tenha entrado na cidade? Sofia sugeriu, embora não acreditasse. Daniel balançou a cabeça. Fique aqui, disse ele, movendo Say Annie Dyercal. A casa. Mas Sofia seguiu, não querendo deixar Lou encarar Richard sozinho. Eles entraram na casa juntos, chamando, mas não houve resposta. Verifique no andar de cima, disse Daniel. Vou olhar para trás. Sofia subiu as escadas verificando cada quarto, mas não encontrou sinal de Richard. Quando ela voltou, Daniel estava de pé na cozinha, o rosto pálido. Que está errado? Ela perguntou. O galpão, disse ele, seu estúdio. Sofia saiu correndo. Pela porta dos fundos,
Daniel atrás dela. Quando se aproximaram do galpão atrás do celeiro, ela podia ver imediatamente que algo estava errado. A porta estava aberta, balançando um pouco na brisa. No interior, a destruição os cumprimentou. Suas pinturas, semanas de trabalho, paisagens da fazenda e retratos de Daniel foram cortados, as telas penduradas em frangalhos de seus quadros. Os materiais de arte foram espalhados pelo chão, pintando espalhados nas paredes. No chão estavam as cartas de sua avó, rasgadas em pedaços. Sofia ficou congelada em choque, incapaz de processar a crueldade deliberada da destruição. Esses não eram apenas posses, eram pedaços de sua alma, sua conexão com a avó, sua nova vida com Daniel. Richard, ela sussurrou, sua voz quebrando. Ele fez isso. Daniel colocou os braços em volta dela, segurando menos a quando ela começou a chorar. Sinto muito, Sofia, ele murmurou nos cabelos dela. Eu sinto muito. Através de suas lágrimas, Sofia notou outra coisa, menos uma nota presa no cavalete com um canivete. Daniel também viu e pegou, com a mão tremendo com raiva mal controlada. Nota foi curta. Volte para casa, Sofia. Isso não acabou. Daniel amassou a nota em seu punho. Estou chamando o xerife, disse ele com força à voz. Isso é destruição da propriedade. Invasão. Sofia sentiu entorpecido, ainda olhando para as ruínas de seu trabalho. Algo difícil e determinado se estabeleceu em seu peito, substituindo o choque e a dor. Richard pensou que poderia assustá-la a retornar a ele. Ele pensou que destruir sua arte quebraria seu espírito. Ele estava errado. Chame o xerife. Ela concordou, sua voz mais firme. Richard precisa entender que nunca vou voltar. Não para Boston, não para ele. Esta é a minha casa agora. Com você. Daniel olhou para ela, seus olhos cheios de amor e preocupação. Tem certeza? Depois disso, tenho mais certeza do que nunca, disse Sofia firmemente. Richard pode destruir minhas pinturas, mas ele não pode destruir o que sinto por você ou por este lugar. Ela olhou em volta para o estúdio em ruínas. Vou começar de novo. Vou pintar tudo de novo. Melhor do que antes. Daniel a puxou para perto, pressionando um beijo no topo de sua cabeça. Eu te amo, disse ele. E eu prometo a você, Richard, não vai se safar disso. Enquanto eles estavam entre as ruínas do estúdio de Sofia, segurando-se, nem sabiam que isso é apenas o começo da campanha de Richard para recuperar o que ele via como dele. A batalha pelo futuro de Sofia Menos e para a própria fazenda de Willow Creek Menos estava apenas começando. O xerife Mike Roberts ficou no estúdio em ruínas, tomando notas enquanto Daniel e Sofia explicavam o que havia acontecido. Na casa dos 50 com bigode de sal e pimenta, o xerife conhecia Daniel desde que era menino. E você tem certeza de que foi esse companheiro de Richard Prescott? Ele perguntou, olhando para cima do seu bloco de notas. Sofia assentiu. A nota está em sua caligrafia. E seu carro estava aqui quando voltamos do fogo de Henderson. Vou dirigir até o Riverdale Inn e conversar com ele, disse o xerife Roberts, embolsando seu bloco de notas. Isso é dano criminal à propriedade, além de invasão e assédio. Não toleramos esse tipo de comportamento por aqui, por mais e recorde. Ou importante que alguém pense que é. Depois que o xerife saiu, Daniel e Sofia começaram a dolorosa tarefa de limpar o estúdio. A maioria das pinturas estava além da economia, cortada com o que deve ter sido um cortador de faca ou caixa. Sofia reuniu os restos das cartas de sua avó, esperando que ela possa montá-las de volta. Sinto muito, Sofia, disse Daniel enquanto trabalhavam. Eu deveria estar aqui para proteger suas coisas. Sofia balançou a cabeça. Você estava ajudando os Henderson. Nós dois éramos. É isso que importa. Ela olhou em volta para a destruição. Além disso, posso pintar mais fotos. Nope. Substituir as pessoas. Apesar de suas corajosas palavras, Sofia se sentiu doente com a crueldade deliberada das ações de Richard. Isso não era apenas a raiva. Menos isso foi calculado para machucar. Lá onde cortaria mais profundo. Ele sempre soube o quanto a arte dela significava para ela, mesmo que nunca a tivesse apoiado naquela noite. O xerife Roberts ligou para relatar que Richard havia saído do Riverdale logo após o meio-dia. Meu vice rastreou seu cartão de crédito, explicou o xerife. Ele comprou gasolina na estação, na estrada, indo para o leste. Parece que ele está voltando para Boston. Então é isso? Daniel perguntou. Ele destrói o estúdio de Sofia e apenas sai? Eu arquivei um relatório, disse o xerife. E eu tenho um amigo com o PD de Boston que fará uma visita ao Sr. Prescott. Que ele saiba que as acusações foram apresentadas. Mas a menos que ele volte, não há muito mais que possamos fazer agora. Depois de desligar, Daniel virou. Se para Sofia você está bem. Sério, Sofia suspirou, sentando no sofá. Estou com raiva e magoado, mas principalmente estou cansado.
Cansado de Richard pensando que ele pode controlar minha vida, mesmo a centenas de quilômetros de distância. Daniel sentou-se ao lado dela, pegando a mão dela. Você sabe que isso provavelmente não acabou, certo? Homens como Richard não desistem facilmente. Eu sei, admitiu Sofia. Mas nem eu. Nos dias seguintes, eles repararam o estúdio da melhor maneira possível. Daniel substituiu a janela quebrada e consertou a porta, que Richard havia forçado a abrir. Sofia pediu novas telas e tintas para substituir o que havia sido destruído. Lentamente, o pequeno espaço começou a parecer o dela novamente. Mas o ataque de Richard deixou uma sombra sobre Willow Creek. Sofia se viu olhando por cima do ombro, pulando para sons inesperados. Daniel instalou novos bloqueios em todas as portas e configurou luzes de segurança ao redor da propriedade. A paz que eles encontraram juntos se sentia frágil agora, ameaçada pelo homem que não podia aceitar que Sofia havia escolhido uma vida diferente. Uma semana após o incidente, o telefone de Sofia tocou. Era sua irmã Kate. Sofia, o que diabos está acontecendo? Kate exigiu sem preâmbulo. Richard voltou a Boston dizendo que você perdeu a cabeça, que está se aproximando de um agricultor e se recusando a voltar para casa, Mami Esteo. Lado de si mesma. Sofia suspirou, saindo na varanda para obter privacidade. Richard invadiu a propriedade de Daniel e destruiu minhas pinturas. Kate, ele deixou uma nota ameaçadora. Esse é o comportamento de alguém que me ama? Havia silêncio no outro extremo da linha. Ele fez o quê? Kate finalmente perguntou. Sua voz mais silenciosa. Você me ouviu, disse Sofia. Ou o xerife local apresentou acusações. Eu não sabia, disse Kate lentamente. Richard acabou de dizer que você estava sendo teimoso, que precisava de intervenção familiar. Bem, agora você sabe, respondeu Sofia. Não vou voltar, Kate. Estou feliz aqui. Estou apaixonado por Daniel. Estamos falando de nos casar. Outra pausa longa. Casado? Sofia, você conheceu esse homem por um mês. Isso não é como você. Talvez seja exatamente como eu, respondeu Sofia. O verdadeiro eu, não a versão que eu fingi estar em Boston para fazer todos os outros felizes. Kate suspirou. Mamãe quer vir lá. Para vê-lo, falar algum sentido de você, Sofia tensa. Seu relacionamento com a mãe sempre foi tenso. Eleanor Rivera trabalhou duro para se estabelecer na sociedade de Boston depois que sua própria mãe, Helena, a abandonou pela vida no campo. A escolha de Sofia de seguir os passos de sua avó parecia uma traição pessoal para Eleanor. Ela pode vir se quiser, disse Sofia finalmente. Mas ela precisa entender que não estou mudando de ideia. Esta é a minha casa agora. Daniel é meu futuro. Depois de desligar, Sofia sentou-se nos degraus da varanda, sentindo-se drenada. A conversa com Kate trouxe Boston de volta à sua consciência, menos às expectativas. O julgamento, a pressão constante para ser alguém que ela não era. Daniel a encontrou lá, olhando para os campos. Sem uma palavra, ele se sentou ao lado dela e colocou o braço em volta dos ombros dela. Minha mãe quer vir aqui, Sofia disse a ele. Para falar algum sentido em mim, segundo minha irmã. Daniel apertou o braço em volta dela. E como você se sente sobre isso? Sofia se inclinou para ele. Honestamente, estou com medo. Minha mãe nunca aprovou nada que eu fiz. Ela certamente não aprovará isso. Ela gesticulou para a fazenda, para a vida simples que eles estavam construindo juntos. Talvez te ver feliz mude de ideia, sugeriu Daniel gentilmente. Sofia sorriu para o seu otimismo. Você não conhece minha mãe. 2 dias depois, um carro de aluguel elegante entrou na garagem da fazenda de Willow Creek. Eleanor Rivera saiu, parecendo como um pavão em um galinheiro. Aos 55, ela ainda era surpreendentemente bonita, com o mesmo cabelo escuro que Sofia, embora o dela fosse cuidadosamente colorido para esconder qualquer cinza. O terno de grife e os saltos altos eram completamente impraticáveis para uma visita à fazenda. Sofia estava na varanda, vendo sua mãe apreciar a antiga fazenda Os Compas Alem, as galinhas bicando no quintal. A desaprovação de Eleanor era evidente em todas as linhas de seu corpo. Olá, mãe! Sofia chamou-o descendo a varanda para cumprimentar. Lá, Eleanor ficou com as 2 bochechas de Sofia. Querida, disse ela, sua voz legal. Você parece rústico. Sofia mordeu uma resposta nítida. Como foi sua viagem do aeroporto? Long, disse Eleanor. Existe algum lugar em que eu possa me refrescar antes de conversarmos? Sofia levou sua mãe por dentro, ciente do olhar crítico de Eleanor. Varrendo os móveis simples de fazenda, ela mostrou ao banheiro de hóspedes e esperou na cozinha, preparando-se para o inevitável confronto. Daniel se tornou escasso, trabalhando nos campos, para dar espaço a Sofia para essa reunião de família. Mas ele prometeu voltar para jantar. Ela deve conhecer o homem que você está escolhendo sobre Richard, disse ele. O verdadeiro eu, não qualquer versão que Richard pintou para ela. Eleanor emergiu do banheiro parecendo revigorado, mas não menos desaprovador. Bem,
disse ela aceitando o copo de chá gelado. Sofia oferecida. Suponho que devemos discutir sua situação. Sofia sentou, se em frente à mãe na mesa da cozinha. Minha situação é que estou feliz, mãe. Mais feliz do que nunca. Eleanor bebeu seu chá. Richard conta uma história diferente. Ele diz que você está tendo algum tipo de colapso, escondendo-se aqui depois de humilhá-lo, quebrando seu noivado. Richard invadiu essa propriedade e destruiu minhas pinturas, respondeu Sofia, uniformemente. Ele deixou uma nota ameaçadora. O xerife apresentou acusações. Os olhos de ou se arregalaram um pouco. O mais próximo que ela chegou a mostrar surpresa. Richard não mencionou essa parte. Tenho certeza de que não, disse Sofia. Assim como ele, e provavelmente não, mencionou que estava me traindo com várias mulheres enquanto estávamos noivos. Os homens têm indiscrições, disse Eleanor com cuidado. Homens especialmente poderosos como Richard. Isso não significa que ele não te ama. Sofia olhou para a mãe em descrença. Você está seriamente defendendo sua trapaça? Burra. Gostaria que eu me casasse com ele sabendo que ele continuaria a ter indiscrições durante todo o nosso casamento? Eleanor colocou o copo. Eu queria que você tivesse segurança. Posição. A vida que trabalhei tanto para lhe dar depois que seu pai nos deixou sem nada. A vida que você queria, corejo Sofia, não é o que eu escolhi. Eles estavam em um impasse, mãe e filha, olhando um para o outro através de uma divisão que parecia intransponível. Finalmente, Eleanor suspirou. Você é como ela? Você sabe, disse ela, uma nota inesperada de tristeza em sua voz. Sua avó, Helena, sempre escolheu seu próprio caminho, não importa quem doeu. Sofia franziu a testa. O que você quer dizer? Eleanor acenou com a mão com desdém. Não importa agora. História antiga. Ela olhou em volta da cozinha. Então é aqui que você quer morar? Na casa antiga da minha mãe, com algum fazendeiro que você mal conhece? O nome dele é Daniel, disse Sofia firmemente. E sim, é aqui que eu quero estar. Parece certo, mãe. Parece que eu pertenço. Eleanor estudou o rosto da filha. Você realmente acredita nisso, não é? Eu faço, Sofia disse simplesmente. Antes de Eleanor responder, a porta dos fundos se abriu e Daniel entrou. Ele claramente fez um esforço para limpar depois de trabalhar nos campos. Suas roupas foram trocadas, o cabelo úmido de um chuveiro rápido. Senhora Rivera, disse ele, cruzando para oferecer a mão. Eu sou Daniel Carter. É bom conhecê-lo. Eleanor pegou sua mão brevemente, seus olhos o avaliando com um cálculo legal. Sofia sabia tão bem. Senhor Carter, entendo que você está abrigando minha filha. Daniel não chegou à isca. Sofia, bem. Vim daqui enquanto quiser ficar, disse ele calmamente. O que espero que seja para sempre. As sobrancelhas de Eleanor se levantaram em sua franqueza. Para sempre é muito tempo, o Sr. Carter. Especialmente para alguém acostumado às conveniências e cultura da vida na cidade. Mãe, alertou Sofia. Mas... Daniel apenas sorriu. Por que não te mostro na fazenda antes do jantar? Você pode ver o que estamos construindo aqui. Para a surpresa de Sofia, Eleanor concordou. Ela assistiu da varanda enquanto Daniel liderava sua mãe pela propriedade, apontando os jardins, o pomar, o riacho além. Mesmo em seus sapatos impraticáveis, Eleanor seguiu. Ouvindo Daniel explicou sua visão para o futuro de Willow Creek. Quando eles voltaram, Sofia jantou pronta a menos uma refeição simples de frango assado, legumes do jardim e pão fresco que ela assou naquela manhã. Eleanor parecia pensativa quando se sentou à mesa. Você fez tudo isso? Ela perguntou a Sofia quando eles começaram a comer. Sofia assentiu. Aprendi muito desde que vi aqui. É muito bom, admitiu Eleanor, parecendo quase surpreso. Durante o jantar, Daniel falou sobre seus planos para expandir a produção da fazenda, para vender em mais mercados, para o crescimento dos negócios. Ele era articulado e conhecedor. Sua paixão pela terra evidente em todas as palavras. Sofia podia ver a percepção de sua mãe sobre ele mudar, de algum agricultor para um homem com visão e propósito após a refeição. Daniel desculpou-se para terminar algumas tarefas, deixando Sofia sozinha com a mãe novamente. Ele não é o que eu esperava, Eleanor concedeu ao limpar a louça. O que você esperava? Sofia perguntou. Eleanor deu de ombros. Alguém menos substancial, suponho. A maneira como Richard o descreveu. Richard não conhece Daniel, interrompeu Sofia. Ele apenas vê um fazendeiro, alguém que ele considera embaixo dele. Eleanor ficou quieto por um momento. Sua avó teria aprovado, disse ela finalmente. De Daniel, do que você está fazendo antes. Sofia parou, um prato na mão. Você nunca fala sobre vovó Helena. Eleanor suspirou, sentando-se à mesa. Nós não nos separamos de bons termos. Sua avó e eu. Quando ela deixou Boston, deixou a vida que ela construiu com meu pai, senti
abandonado. Eu tinha 19 anos, apenas começando a faculdade. Ela vendeu nossa casa, comprou esta fazenda e se mudou. Disse que precisava se encontrar. Sofia sentou-se em frente à mãe, vendo vulnerabilidade no rosto de Eleanor que ela nunca havia notado antes. Eu não sabia disso. Ela me pediu para ir com ela, continuou Eleanor. Disse que poderíamos começar frescos aqui. Mas eu estava com raiva. Fiquei em Boston. Casei com seu pai. Tentei reconstruir a vida da qual ela havia se afastado. Ela olhou em volta da cozinha. Eu nunca vim aqui. Nem uma vez. Mesmo quando ela estava morrendo, fiquei longe. Sofia pegou a mão de sua mãe. Sinta, Mutomi. Eleanor apertou brevemente os dedos, depois se retirou. O ponto é que entendo por que você está aqui melhor do que imagina, mas também sei os custos de me afastar da vida que você construiu. Eu não o criei para ser a posse de ninguém, Sofia. O que fazemos, mãe? Sofia perguntou, sentindo-se de repente como uma garotinha novamente, olhando para a mãe em busca de respostas. Daniel não pode conseguir outro empréstimo, com a fazenda já em inadimplência. Houve uma pausa no outro extremo da linha. Talvez eu possa ajudar, disse Eleanor finalmente. Eu tenho pensado muito desde a minha visita. Sabra suavo sobre as escolhas que ela fez e sobre você. O que você quer dizer? Sofia perguntou. Eu tenho dinheiro reservado, explicou Eleanor. Dinheiro que seu pai não sabe. Desde quando? Eu vendi a casa da minha mãe em Boston depois que ela morreu. Eu estava salvando-o para o seu casamento, mas ela parou. Quanto é necessário para limpar o empréstimo? Sofia olhou para os documentos espalhados sobre a mesa. Seu coração batendo muito, mãe. Mais do que eu jamais poderia pedir. Diga menos-me o número, Sofia, insistiu Eleanor. Quando Sofia disse a ela, havia uma ingestão acentuada de respiração do outro lado da linha. Então, eu posso cobri-lo. Não é fácil, mas posso fazê-lo. Sofia sentiu as lágrimas virarem para os olhos. Mãe, por que você faria isso? Você nem aprovava minha vida aqui. Estou começando a pensar que estava errado. Eleanor admitiu, sua voz mais suave do que Sofia jamais ouviu. Vendo Vocaló na casa da minha mãe com um homem que claramente te ama por quem você é, isso me fez questionar algumas coisas. Sobre minhas próprias escolhas. Sobre o que eu sempre quis para você. Sofia enxugou as lágrimas. Obrigado, mãe. Não me agradeça ainda, disse Eleanor, seu lado prático se reafirmando. Precisamos nos mover rapidamente, antes que Richard possa pressionar para a execução de uma hipoteca. Farei meu advogado amanhã. Depois de desligar, Sofia se virou para Daniel, que estava ouvindo seu lado da conversa com a crescente esperança. Minha mãe vai nos ajudar, disse ela, ainda dificilmente acreditando. Ela vai pagar fora do empréstimo. Daniel olhou para ela em descrença. Sua mãe. A mesma mulher que não podia esperar para sair desta fazenda há uma semana. Sofia sorriu através de suas lágrimas. Aparentemente, nós dois estamos subestimando menos a... Na manhã seguinte, o advogado de Eleanor chamou como prometido. Dias, a papelada estava em movimento para transferir o empréstimo para Eleanor, cortando efetivamente Richard da equação. Mas todos sabiam que Richard não desistiria tão facilmente. Ele tentará outra coisa. Sofia alertou Daniel enquanto caminhavam pelo pomar, verificando as macieiras que estavam apenas começando a florescer. Ele não vai aceitar a perda. Deixe-o tentar, disse Daniel, colocando o braço em volta dos ombros dela. Somos mais fortes juntos do que ele está sozinho. Naquela noite, enquanto se sentavam na varanda observando o pôr do sol, Daniel virou-se para Sofia com uma expressão séria. Eu tenho pensado, disse ele, sobre o que aconteceu com o empréstimo, sobre o quão perto chegamos de perder a fazenda. Sofia pegou a mão dele. Tá tudo bem agora. Minha mãe tá cuidando disso. Eu sei, disse Daniel, e tô grato. Mas isso me fez perceber que não podemos continuar adiando o futuro. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de madeira. Esta foi a da minha avó, disse ele, abrindo para revelar um simples anel de ouro com um pequeno diamante. Eu tenho carregado por semanas, esperando o momento certo. O coração de Sofia parecia explodir quando Daniel deslizou o balanço da varanda para se ajoelhar na frente dela. Sofia Rivera, disse ele, sua voz estável, apesar da emoção em seus olhos. Eu te amei desde o dia em que você apareceu na minha cerca, empoeirado, determinado e mais bonito do que qualquer um que... Quero construir uma vida com você aqui, nesta terra. Você vai se casar comigo? Sofia não hesitou. Sim, ela sussurrou, puxando-o para beijá-lo. Sim, Daniel, vou me casar com você. Ele deslizou o anel no dedo dela, menos ele se encaixava perfeitamente, como se tivesse sido feita para ela. Enquanto se mantinham na varanda, os últimos raios da luz do sol que giram os campos dourados, Sofia sentiu uma paz que foi além da felicidade.
Foi aqui que ela pertencia. Isso estava em casa. No dia seguinte, eles dirigiram juntos para a cidade, para compartilhar suas notícias. A primeira parada foi a loja vaga que Sofia esperava se transformar em sua galeria. Para sua surpresa, uma placa arrendada pendurou na janela. Não, disse Sofia, seu coração afundando. Alguém me venceu. Antes que Daniel pudesse responder, a porta se abriu e Martha Peterson saiu. Aí está você, a mulher idosa exclamou. Eu esperava que você parasse hoje. O que você acha? Sofia piscou em confusão. Martha, você alugou o espaço, Martha riu. Não eu, querida. Sua mãe fez. Suno. Ela me ligou ontem e me pediu para lidar com a papelada, já que estou no conselho da cidade. Diz que era um presente de noivado, embora ela me fizesse prometer não dizer nada até que você me disse. Sofia trocou um olhar atordoado com Daniel. Como ela sabia que estávamos noivos? Acabamos de decidir ontem à noite, Martha pisco. As mães sempre sabem essas coisas, não é? Agora, entre e veja sua galeria. O espaço era perfeito. Tetos altos, boa luz, pisos de madeira originais. Sofia passou por isso em um atordoado, já imaginando como organizaria a arte, onde colocaria uma pequena mesa, que parede mostraria o trabalho de sua avó ao lado dela. Não acredito que minha mãe fez isso, disse ela a Daniel, enquanto eles exploravam o espaço. Depois de todos esses anos dizendo que a arte não era prática, Daniel sorriu, apertando a mão. As pessoas podem surpreendê-lo. Às vezes, elas só precisam de uma segunda chance de acertar. Como se estivesse na sugestão, o telefone de Sofia tocou. Era Eleanor. Você viu isso? Sua mãe perguntou sem preâmbulo. Estamos de pé agora, respondeu Sofia, sua voz espessa de emoção. Mãe, eu não sei o que dizer. Obrigado não parece o suficiente. Você não precisa dizer nada, disse Eleanor. Apenas seja feliz, Sofia. Isso é tudo o que eu realmente queria para você. Mesmo que eu rajar de uma maneira engraçada de mostrar. Lu, ela fez uma pausa. E parabéns pelo seu noivado. Daniel é um bom homem. Sofia olhou para Daniel, que estava examinando a velha parede de tijolos com um olho de construtor já planejando melhorias. Sim, ela concordou. Ele é... Depois de desligar, Sofia se juntou a Daniel na janela. Minha mãe diz parabéns, ela disse a ele, envolvendo os braços em volta da cintura dele. Daniel beijou o topo de sua cabeça. Devemos combinar lá para o casamento, Sofia sorriu. Definitivamente. Junto com a cidade inteira pela aparência dela, ela assentiu em direção à rua, onde vários habitantes locais se reuniram, apontando e sorrindo para eles pela janela. As notícias de seu noivado se espalharam claramente rapidamente. Quando saíram da galeria, as pessoas pararam para parabenizá-las. A senhora Henderson abraçou Sofia firmemente. Sempre soubemos que Daniel encontraria a garota certa eventualmente, disse ela. Só tive que esperar que ela encontrasse o caminho aqui. Sofia riu. Eu só gostaria de ter encontrado o meu caminho. Aqui mês, Ciro. Eles passaram o resto do dia em um borrão feliz, compartilhando suas notícias e aceitando parabéns. Quando eles finalmente voltaram para a fazenda, o sol estava se pondo, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Vamos parar no riacho, sugeriu Daniel quando eles se aproximaram da fazenda. Eu quero te mostrar uma coisa. Eles estacionaram o caminhão e caminharam de mãos dadas até Willow Creek, até o local sob a grande árvore de Willow, onde compartilharam tantas conversas nos últimos meses. Para a surpresa de Sofia, um pequeno barco a remo foi amarrado a uma doca recém-menos construída. Quando você fez isso? Ela perguntou. Encantada. Daniel sorriu. Estou trabalhando nisso há semanas. Achei bom ter um lugar para sentar na água, assistir ao pôr do sol. Ele a ajudou a entrar no barco. Depois desamarrou e empurrou, deixando a corrente suave carregar-los uma curta distância antes de pegar os remos. O riacho era pacífico à luz da noite, a água fluindo suavemente ao seu redor. Daniel os remou para o meio e depois enviou os remos, deixando o barco cair. Eu tenho pensado na fazenda, disse ele, levando as mãos de Sofia pelo pequeno espaço entre eles. Sobre o futuro. Quero expandir a produção de vegetais, talvez. Adicione alguns arbustos ao longo do campo sul. Com sua galeria na cidade e a fazenda crescendo, poderíamos construir algo realmente especial aqui. Sofia apertou as mãos. Nosso próprio império, ela brincou. Melhor do que qualquer império. Corrigiu Daniel. Amlar, real, construído sobre amor, honestidade e trabalho duro. Enquanto eles flutuavam sob os galhos do salgueiro, Sofia sentiu uma sensação de conclusão. Em todos os anos que passou tentando se encaixar na sociedade de Boston, tentando ser o que Richard e sua mãe queriam, ela nunca sentiu essa certeza. Foi aqui que ela pertencia. Com Daniel nesta terra, criando uma vida que era autenticamente a deles. O que você está pensando? Daniel perguntou, observando seu rosto na luz desaparecida. Sofia.
Estou pensando naquele primeiro dia, quando apareci à sua cerca, parecendo que eu fui arrastado para trás de um carro, e você disse que eu era linda. Os olhos de Daniel suavizaram com a memória. Você era. Você é. Não por causa de como você está, embora isso não machuque. Ele sorriu. Mas por causa de quem você é. Sua força, a maneira como você vê beleza nas coisas que outras pessoas ignoram. Sofia se inclinou para a frente, quase inclinando o pequeno barco para beijá-lo. Eu te amo, Daniel Carter, ela sussurrou contra os lábios dele. Obrigado por me ver. Velho Darrow e you. Quando a escuridão caiu, eles remaram de volta para a costa, andando de mãos dadas até a fazenda que já pertencia à avó de Sofia. As luzes brilhavam quente e acolhedor nas janelas, chamando-as de lar. 2 meses depois, Sofia e Daniel se casaram sob Willow Tree by the Creek, com toda a cidade presente. Eleanor chegou 3 dias mais cedo para ajudar nos preparativos, trazendo a irmã de Sofia Kay, que finalmente havia apoiado a escolha de Sofia. Richard nunca voltou a Willow Creek. A última Sofia ouviu que, através de amigos de Boston, ele ficou noivo da filha de um senador, uma partida que promoveria seus interesses comerciais e posição social. A galeria de Sofia, que ela chamou de Elena's Place em homenagem à avó, abriu uma semana após o casamento. Apresentava suas próprias pinturas ao lado do trabalho de artistas locais e 3 peças especiais, suas paisagens da avó da biblioteca, em empréstimos permanentes. Quanto à fazenda de Willow Creek, floresceu sob os cuidados de Daniel e Sofia. Eles expandiram as hortas, plantaram arbustos e renovaram o velho celeiro em uma loja de fazenda, onde moradores e visitantes podiam comprar produtos frescos, mel e artes artesanais. No primeiro aniversário, Daniel levou Sofia de volta ao local, em cima do muro, onde se conheceram. A luz da noite estava dourada, assim como havia sido naquele dia. Eu tenho algo para você, disse ele, entregando a ela um pequeno pacote embrulhado em papel marrom simples. Sofia desembrulhou para encontrar uma fotografia emoldurada. Uma imagem em preto e branco de sua inclinação no poste, exausta e empoeirada, de sua longa caminhada. Ela olhou para Daniel surpresa. Como você conseguiu isso? Ela perguntou. Eu não sabia que você tirou uma foto naquele dia. Daniel sorriu. Eu não fiz. A senhora Peterson fez. Ela estava passando e viu você esperando. Disse que você parecia que você já pertencia ao lugar. Mesmo assim, ele tocou a moldura gentilmente. Eu queria que você visse o que vi naquele dia. A mulher mais bonita que eu já vi, voltando para onde ela pertencia. Sofia olhou para a fotografia M, seus cabelos desgrenhados, suas roupas manchadas de terra, o cansaço em sua postura. Mas havia algo mais lá também, algo que ela não reconheceu na época. Ter esperança, determinação, o primeiro vislumbre da mulher que ela se tornaria aqui em Willow Creek. Você estava certo, disse ela suavemente, olhando para o marido. Eu pertencia aqui. Eu simplesmente não sabia ainda. Daniel a puxou para perto, beijando menos a ponta com a mesma ternura que ele sempre mostrava. Acho que nós dois descobrimos onde pertencemos, disse ele contra o cabelo dela. Junto, enquanto voltavam para a fazenda de mãos dadas, Sofia sentiu uma plenitude em seu coração que ela nunca poderia imaginar o primeiro dia. Ela veio a Willow Creek quebrada e perdida, procurando um lugar para curar. O que ela havia encontrado foi muito mais, um lar, um propósito e um amor que a viu exatamente por quem ela era. As luzes da fazenda brilhavam calorosamente no anoitecer, recebendo-as em casa. E quando as estrelas começaram a aparecer no céu, acima da fazenda de Willow Creek, Sofia sabia com absoluta certeza que havia encontrado seu lugar para sempre, não no mundo da sociedade brilhante que havia deixado para trás, mas aqui nesta fazenda simples, com um homem que tinha visto sua pura beleza mesmo quando ela não conseguia ver lá o fim.